Descubra a emocionante trajetória de Pedro, do momento da negação até a incrível restauração. Bem-vindos, galera! Hoje vamos mergulhar na história de Pedro, um dos discípulos mais emblemáticos de Jesus. Acompanhe conosco essa jornada de fé, superação e restauração. Pedro é um pescador simples da Galileia, um homem acostumado com as águas turbulentas do mar da região. Sua rotina é dura e desafiadora, com noites inteiras de trabalho árduo que nem sempre resultam em redes cheias. O peso do cansaço se faz presente em seus braços fortes e calejados. No entanto, em uma noite especial, tudo muda quando Jesus entra em seu barco com uma única palavra. As redes vazias se enchem de peixes de maneira abundante, demonstrando o poder e a autoridade do Filho de Deus. Nesse momento, Pedro tem um vislumbre da grandiosidade divina e percebe que há algo maior acontecendo ali. Assim, o chamado para segui-lo começa a se desenhar a partir do cotidiano simples e ordinário de sua vida como pescador. Parte 2, Cena 2. Pedro, um pescador simples e destemido da Galileia, deixa para trás suas redes e sua vida cotidiana. Ao decidir seguir Jesus, acompanhando o Mestre de perto, Pedro presencia os mais incríveis milagres, desde a multiplicação dos pães até a cura dos enfermos. Sua fé é constantemente desafiada e fortalecida diante das adversidades do caminho, por vezes impulsivo, por vezes reflexivo. Pedro se vê envolvido em situações que o levam a questionar sua própria capacidade de compreender o plano divino. No entanto, seu coração sincero e sedento por mais de Deus o impulsiona a permanecer ao lado de Jesus, aprendendo lições valiosas sobre humildade, confiança e perseverança. Nesse período de convivência próxima com o Mestre, Pedro descobre não apenas um líder admirável, mas um amigo leal e um Salvador amoroso que transforma vidas com sua mensagem de esperança e redenção. Cena 3. Pedro se encontra em um dos momentos mais desafiadores de sua jornada ao lado de Jesus, em meio a uma tempestade furiosa no mar da Galileia. Ele avista o Mestre caminhando sobre as águas. Impressionado e impactado pela cena sobrenatural diante de seus olhos, Pedro sente seu coração ser tomado por uma mistura avassaladora de admiração e temor, com a fé pulsando em seu peito. Ele toma uma decisão ousada: pedir a Jesus para que o permita ir ao seu encontro sobre as águas agitadas. Diante do olhar amoroso do Mestre, Pedro dá o primeiro passo incerto para fora do barco, sentindo a superfície instável sob seus pés, enquanto mantém o foco em Jesus. Ele experimenta o milagre da caminhada sobre as águas, desafiando todas as leis naturais conhecidas. No entanto, o vento impetuoso e a fúria da tempestade começam a sussurrar dúvidas em seus ouvidos e semear o medo em seu coração. A confiança inicial cede espaço à insegurança quando Pedro desvia seu olhar do Salvador para as circunstâncias adversas ao seu redor. O medo toma conta dele e ele começa a afundar nas águas turbulentas em um grito de desespero e fé. Pedro clama pelo auxílio divino, estendendo a mão para que Jesus o salve do naufrágio iminente. Com compaixão e poder incomparáveis, Jesus estende sua mão segura em direção ao discípulo que vacila, resgatando-o do abismo das águas profundas. Nesse momento de fragilidade e aprendizado, Pedro compreende a importância vital de manter seus olhos fixos no Autor e Consumador de sua fé, pois somente nele reside a verdadeira segurança e sustentação mesmo nos momentos. Cena 4. Pedro, impulsionado por uma mistura de fervor e autoconfiança, toma a dianteira ao declarar de forma veemente que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em um momento de revelação divina, ele recebe palavras de afirmação e encorajamento do Mestre. Sentindo-se fortalecido e confiante em sua fé,
Pedro promete fidelidade inabalável até o fim dos tempos, assegurando que jamais abandonará seu amado mestre. Sua autoconfiança cresce à medida que ele se coloca como defensor inabalável da causa de Cristo. No entanto, apesar da sinceridade de suas intenções e do fervoroso desejo de seguir a Jesus até o fim, Pedro ainda não compreende plenamente os desígnios divinos. A força humana se mostra limitada diante dos desafios espirituais que estão por vir. O coração sincero do discípulo é posto à prova quando a sombra da traição e do sofrimento paira sobre o cenário da redenção. Assim, a jornada de Pedro rumo à restauração revela não apenas os aspectos heróicos de sua personalidade, mas também suas fragilidades humanas diante da magnitude do plano divino. Cena 5. Após a traição de Jesus, Pedro se vê tomado por um turbilhão de emoções conflitantes. A culpa o consome, pesando como uma âncora em sua alma atribulada. Cada lembrança da negação se transforma em punhaladas de arrependimento profundo, ecoando em sua mente e coração. O discípulo que outrora se declarara inabalável na fidelidade ao Mestre, agora se encontra abalado e desfeito pela própria fragilidade humana. O sono evita seus olhos na noite escura, enquanto a angústia o mantém acordado em um mar de remorso. A traição iminente paira como uma sombra ameaçadora sobre sua consciência dilacerada, e o beijo da falsidade marca o início do calvário interior de Pedro. Jesus é preso diante de seus olhos atormentados, e o medo toma conta de sua mente vacilante. O discípulo que um dia caminhara sobre as águas agora se vê afundando no abismo da desesperança e da autocomiseração. As palavras precipitadas de negação ecoam dolorosamente em seus ouvidos, enquanto a distância entre ele e seu Salvador se amplia com cada passo dado em direção à negritude da traição. O coração que antes pulsava com fervor e coragem agora é dominado pela sombra do fracasso e da dúvida, levando Pedro ao limite de sua própria humanidade frágil. Cena 6. Após a ressurreição de Jesus, Pedro se encontra em um estado de profunda reflexão e arrependimento. A lembrança dolorosa de sua negação se faz presente a cada instante, pesando em sua consciência como um fardo insuportável. Em meio à desolação de sua alma, Pedro é surpreendido pela presença amorosa do Mestre, ressuscitado em uma cena carregada de emoção e perdão. Jesus encontra-se com Pedro à beira do mar da Galileia. O olhar compassivo do Salvador penetra fundo na alma atribulada do discípulo, revelando a magnitude da graça divina que transcende qualquer falha humana. Em um gesto simbólico e cheio de significado, Jesus prepara uma refeição simples para ambos, criando um ambiente de reconciliação e restauração. 3 perguntas ecoam na brisa suave da manhã. Tu me amas? Pedro, tocado pela misericórdia divina e pela oportunidade de redenção, responde com humildade e sinceridade a cada questionamento do Mestre amado. O amor é restaurado entre o Mestre e seu discípulo vacilante, selando um novo pacto de compromisso mútuo e confiança renovada nesse encontro transformador à beira-mar. As lágrimas de arrependimento cedem lugar a sorrisos de esperança e renovação espiritual. A missão dada a Pedro é reafirmada com ternura por Jesus, lembrando-o de que o chamado divino permanece inabalável mesmo diante das tempestades da vida. Assim, a graça divina reconstrói o coração quebrantado do discípulo caído, restaurando não apenas sua fé abalada, mas também seu propósito eterno no plano redentor de Deus. Após a ressurreição de Jesus, Pedro sente um misto de gratidão e reverência ao encontrar-se novamente com seu mestre à beira do mar da Galileia. O cenário tranquilo e emocional que Pedro experimenta em seu interior
Cada onda que beija a praia parece sussurrar palavras de perdão e restauração, acalmando o coração atribulado do discípulo em meio ao crepúsculo dourado. Jesus prepara uma refeição simples para Pedro, como nos tempos em que compartilhavam momentos íntimos durante o ministério terreno. O aroma do pão fresco e dos peixes grelhados paira no ar, trazendo à memória de Pedro lembranças doces e dolorosas, ao mesmo tempo diante da fogueira crepitante. Os olhares se encontram em um silêncio carregado de significados profundos. 3 perguntas ecoam na brisa suave da manhã. Tu me amas? A cada resposta sincera e humilde de Pedro, o amor entre mestre e discípulo é restaurado com uma intensidade renovada. As chamas dançantes refletem nos olhos marejados de Pedro, revelando a transformação interior que o encontro com Jesus proporciona. Nesse momento único de reconciliação e renovação espiritual, Pedro compreende que sua queda não determinou seu destino final, pelo contrário, foi o início de uma nova jornada marcada pela graça redentora do Salvador. Parte 8. Após a ressurreição de Jesus, Pedro experimenta uma transformação profunda em sua vida. O encontro com o Cristo ressuscitado não apenas restaura sua fé abalada, mas também o capacita para um novo propósito. Impulsionado pela graça divina e pelo amor incondicional do Mestre, Pedro se torna um líder corajoso e impactante na propagação do Evangelho. Sua voz ressoa com autoridade e convicção, alcançando corações sedentos por esperança